Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciando o nosso culto, vamos dar início ao nosso culto. Essa primeira música que iremos tocar primeiramente, na verdade, saibam que todos os louvores que foram escolhidos hoje foram com base da pregação da semana passada, pensando na pregação que a gente teve na semana passada. Porque algo que a gente tem prezado de fazer é não deixar esquecer de uma semana para outra o que foi dito, mas tentar trazer de volta aquilo que foi dito e reforçar o que foi dito. Então, nessa primeira música, eu queria que os irmãos refletissem a diferença entre um rei somente de nome e um rei que realmente reina sobre o seu povo, mas reina de forma justa e reina com zelo pela vida de cada uma das pessoas que faz parte do povo. Porque esse rei que realmente zela pela vida das pessoas foi Cristo, e é Cristo, na verdade. Porque, lembrando do que foi dito na semana passada, a gente falou basicamente da saída do povo do Egito, onde eles passaram muito tempo sendo escravos no Egito. E então eles saíram do Egito. Só que eles precisavam ser conduzidos. E aí o Senhor coloca Moisés à frente para conduzi-los. E o Senhor fala com Moisés durante todo o percurso do caminho que eles têm. Então o Senhor era um rei presente naquele momento. Era um rei que realmente estava conduzindo o povo dele à terra prometida da melhor forma. Porque ele era o grande estrategista. Ele era o dono do jogo. E a gente até comparou, basicamente, a saída do povo do Egito com uma partida de xadrez, onde você precisa ser um grande estrategista para ganhar a partida. E esse era Deus. E é Deus, até os dias de hoje. Então que nessa nossa primeira música a gente possa cantá-la pensando dessa forma. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Amém. E da mesma forma como o Senhor vem nos lembrar hoje que
ele precisa reinar sobre a nossa vida para que a gente realmente seja conduzido, eu quero exemplificar isso basicamente para essa outra música, que é Tua Forte Mão. Eu quero exemplificar nos textos de Êxodo 13, no versículo 14, e no capítulo 14, versículo 15 também. Onde no 13, versículo 14, ele fala: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, reconheçam que com a mão, por causa da mão poderosa do Senhor, por causa de Deus, vocês foram retirados do Egito, com segurança e com vida. E no 14:15 é onde basicamente Moisés ele para na frente do mar, ele vê o mar e ele fala: aqui lascou, a gente vai morrer. Ele pensa dessa forma. E aí eles param, e aí o povo começa a se desesperar, porque eles veem os egípcios atrás deles. E aí Moisés basicamente olha para o povo e fala: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque você nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E em seguida, o próprio Moisés vai clamar ao Senhor, e o Senhor fala a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Então, essas duas palavras, vêm nos lembrar que a mão do Senhor sobre a nossa vida é poderosa. Vem nos lembrar que, mesmo quando estamos em dificuldades, que a gente não enxerga a saída, e a gente não vê uma forma de transpassar essa dificuldade, muitas vezes o Senhor requer de nós uma atitude, que foi exatamente algo que foi dito na semana passada. Nós precisamos fazer a nossa escolha, ter atitude, colocar o pé e orar para que o Senhor abençoe a sua decisão. Amém? Isso não se trata de ficar parado, esperando e somente orando. O Senhor olha e fala: vai, eu estou com você, a minha forte mão te conduz, a minha forte mão te guia, eu vou te sustentar. Você chegou até aqui porque eu te sustentei. E não é agora que eu vou te largar, não é agora que eu vou te deixar para trás, mas eu vou continuar te conduzindo e te sustentando. Então que essa próxima música a gente possa cantar com essa mentalidade. Amém? Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Senhor, que possamos lembrar
que o Senhor nos guia com amor sem fim, que possamos lembrar da Tua presença e da Tua forte mão que nos guia, Pai. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a Ti, o Teu perdão me cura, ó Deus, Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a Ti, o Teu perdão me cura, ó Deus, Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Amém. A próxima música que a gente vai cantar foi uma música que eu coloquei no grupo durante a semana para que os irmãos estivessem ouvindo, para que os irmãos estivessem aprendendo a letra, para que hoje pudéssemos cantar em comunhão. E eu oro e realmente espero que cada um dos irmãos tenha ouvido a música e refletido sobre a letra, sobre a mensagem que ela traz. Na palavra do Senhor, se a gente for continuar a história, a gente vê que em Êxodo o Senhor falou, na verdade nos é dito, que o Senhor, Ele afastou o mar e tornou a terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E aí, ele continua nos falando que os egípcios continuaram perseguindo os israelitas. E quando eles se tocaram de quem estava lutando por eles, foi o momento em que eles disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. E isso me lembra exatamente da fala de Moisés, bem no início, quando o Senhor chama ele para poder tirar o povo do Egito, onde ele fala: Senhor, me envia, mas vai comigo, porque o que me diferencia deles é a presença do Senhor, e é isso que vai me fazer ganhar a batalha, é isso que vai me fazer vencer a luta. E aqui é demonstrado isso na fala dos egípcios, quando eles reconhecem que o que faz com que eles percam a batalha é a presença do grande estrategista lutando contra eles, aquele que já tem o jogo em suas próprias mãos, aquele que já tem tudo realizado, aquele que sabe a primeira jogada antes de começar e a última jogada até o final. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer, porque Ele é o Deus onipotente e onisciente. E essa música, ela vem trazer exatamente essa mensagem. Ela vem trazer que o nosso Deus é poderoso. Ela vem trazer que o nosso Deus sempre perto está, nos dando a solução que nós precisamos, independente de qual seja o problema. Nesse dia de ceia, ela vem nos lembrar que o Senhor ressurgiu e que a morte venceu. Vem nos lembrar que o nosso Deus é poderoso,
e vem nos lembrar exatamente o que essa palavra diz. Porque ela fala, em seu nome vamos vencer. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Pelo nosso próprio nome, nós não somos nada e nós não podemos nada. Mas quando a gente tem o Senhor lutando ao nosso lado, ao nosso favor, estamos debaixo da estratégia criada pelo grande estrategista, aí sim a gente já venceu o jogo mesmo antes de começar. Então que possamos refletir isso nessa música, amém? Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu, da morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Amém, que possamos nessa manhã cantar que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que nos conduz nas batalhas e nas dificuldades da vida, a verdadeira vitória, para honrar e engrandecer o nome Deus dele. conosco, sempre perto está, dando a solução, mais que esperemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, da morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Só a igreja. Ressurgiu, da morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Senhor, nosso nessa manhã Deus nos colocamos diante da tua presença. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua condução, Deus. Agradecemos porque não estamos sozinhos. Porque se realmente estivéssemos sozinhos, se realmente não tivéssemos a tua presença, Pai, não teríamos chegado até aqui. Em seu nome agradecemos por poder ter o Senhor perto de cada um de nós, por ter um Deus que sabe tudo aquilo que nós precisamos, por ter um Deus que é todo-poderoso, por ter um Deus que se faz próximo, se faz presente, se faz perto, Pai. Obrigado pela tua majestade, pela tua graça na nossa vida, que é um favor imerecido, Pai. Nós não merecíamos da tua presença, nós não merecíamos da tua graça, Pai. Mas hoje o Senhor se faz presente no meio de cada um de nós, nos conduzindo, nos abençoando, nos direcionando, nos trazendo para mais próximos do Senhor, nos ensinando como realmente vivermos uma vida cristã, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. A tua palavra nos ensina que com quem nós mais andamos é com quem nós mais parecemos, Pai. Então que nós possamos andar mais com o Senhor dia após dia, Deus, para que possamos nos parecer mais com o Senhor, Deus, para que possamos realmente nos fortalecer na tua presença, Deus, que possamos realmente buscar ao Senhor da melhor forma que pudermos, Deus, que possamos em nome de Jesus honrar e engrandecer ao teu santo e poderoso nome com a nossa vida, Pai, em nome de Jesus.
é que possamos realmente reconhecer o Teu poder e reconhecer que aquilo que é impossível para nós não é nada para o Senhor. É um grão de areia apenas para o Senhor. O Senhor é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos pensar ou imaginar, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso. Nosso Deus, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém. E algo que foi dito na semana passada também é que com quem nós mais andamos é com quem nós mais parecemos. E eu estava refletindo sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para tantas pessoas nesse mundo que tem tanto dinheiro, tem tanta fama, tem prestígios, tem regalias nesse mundo, e nós olhamos e falamos: poxa, eu quero me parecer com essa pessoa, eu quero ter o que ela tem. Mas talvez esse não seja o melhor caminho a se seguir, porque prestígios e regalias nesse mundo é o que eu diria que é o que mais fácil te afasta de Deus. Porque quanto mais você é aceito pelo mundo, mais você se acomoda aqui. Você fala: eu quero ficar por aqui, as pessoas me amam, as pessoas gostam de mim, e eu quero ficar por aqui. Eu quero viver por aqui, eu quero ganhar muito dinheiro, conquistar coisas. Mas no final de tudo você não vai levar nada do que você conquistar aqui. E aí existe a questão: com quem mais você se pareceu enquanto esteve aqui na Terra? Você agiu como Jesus agiria em cada uma das situações em que você viveu? Você fez as escolhas que Jesus faria? Mas ele era Jesus. Ele tinha conexão direta com o Pai. Quem disse que você não pode ter? Um grande exemplo de alguém que teve uma real conexão direta com o Pai foi Enoque. Ele teve uma conexão com o Senhor tão real que ele nem morreu. Ele só subiu. Ele foi arrebatado de uma vez. Porque Enoque andava muito com o Senhor. Deus o considerava um amigo. Então, eu começo a refletir sobre a forma como a gente vive, as escolhas que a gente faz e as atitudes que a gente tem, para perceber se realmente a gente se parece com Deus ou a gente se parece com nós mesmos, ou com algum ídolo que a gente criou nesse mundo. A gente tem qual tipo de atitude? Quem anda com Deus, irmão, se parece com Deus, tem o cheiro de Deus, tem as atitudes de Deus, brilha como o Senhor, mas brilha não para a sua glória, mas para a glória de Deus, para que os outros vejam o Senhor na vida dele. Então que possamos cantar essa próxima música com essa reflexão, refletindo que precisamos ser realmente purificados pelo Senhor e realmente transformados. Amém? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança,
é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar, assim, Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito.
Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor Deus e grandioso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome mais um dia, Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar e engrandecer ao teu nome, dizendo que o nosso Deus é poderoso, dizendo que o nosso Deus é sempre presente, dizendo que o nosso Deus é glorioso, Pai. Que essa música que a gente acabou de cantar possa ser uma verdade na nossa vida, Pai. Que nós realmente venhamos querer a santidade do Senhor na nossa vida, Deus. E que se for a única chance, a última chance que nós temos, que nós possamos aproveitá-la da melhor forma, Deus. Para servir, para engrandecer e para honrar ao Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Nessa manhã nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, Deus. Para honrar ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, honra, glória e adoração, Pai. Bendito e exaltado seja o Teu nome nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. E os irmãos podem se sentar, a gente passar para o momento de oferta. Eu sou no momento de oferta, então não vou passar o microfone para ninguém hoje. Compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos de 2 Coríntios 9:7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E irmãos, as músicas que nós cantamos, falamos da forte mão do Senhor. Você acredita que a forte mão do Senhor vai deixar faltar algo para você? Então muitas vezes a gente tem o dinheiro como o nosso Deus, e o nosso coração ele entrega com peso. Mas quando nós somos realmente transformados por esse Cristo, quando nós nascemos do Espírito Santo e temos a intimidade com o Senhor, é onde a gente vê que o nosso coração ele começa a entender o porquê que eu tenho que dar o dízimo. Então, irmãos, o dízimo ele não é para Deus, porque Deus ele não precisa. Nós cantamos, nosso Deus é poderoso, Ele é o Deus. Ele não precisa de nada do que a gente tem, porque Ele é Deus, nós precisamos dEle. Então que nesse momento, que cada um possa estar refletindo de como está o seu coração nessa manhã. Se ele estiver com peso, que você possa orar para que o Senhor venha tirar esse peso e que você possa realmente nascer de novo. Que Cristo possa mudar os nossos corações para que possamos entender que muitas vezes é só a mão de Deus que está ali para nos segurar. A gente não precisa se preocupar com essas coisas. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando as ofertas que vão ser dadas aqui nessa manhã. Que o Senhor possa estar colocando a mão no coração de cada um aqui, Pai, para que venha a ser um coração transformado por Ti, um coração em que entende a entrega, Pai. E Deus, que o Senhor possa estar conduzindo a cada um aqui, que o Senhor possa estar conduzindo o restante do culto e que o Senhor possa continuar a falar conosco, Deus. Louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem trazer as suas ofertas, enquanto a gente vai fazendo um sonzinho de fundo. Amém?
Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Porque eu ainda não falei com o pessoal. Hoje estive só no background do processo. Bom, maravilha. Eu tô com muita coisa, pode ser que eu me perca. Isso não é brincadeira. Eu trouxe 2 Bíblias e a passagem. Não cabe nem as coisas aqui, mas beleza. Amém. Bom, hoje é um dia de ceia, né? A gente fala bastante sobre isso. E aí eu fiquei pensando numa coisa, na verdade o Senhor apontou isso, né, aos meus olhos. E eu fiquei na dúvida, será que é essa palavra mesmo? Eu não queria levar essa palavra. E aí depois quando eu li, eu falei, acho que não tem como, é essa mesmo. É uma palavra dura, que falou ao meu coração primeiro, né? Bom, um dia de ceia a gente conhece, né, pelo texto de Paulo, falando sobre a questão da autoanálise, né? E eu fiquei pensando, quem te conhece de verdade? Já parou para pensar? Às vezes a gente fala, minha mãe me conhece de verdade. Será? Será que eu conheço de verdade a irmã Nilce? Não? Eu também acho que não. Tá bom. Então, assim, não tem ninguém que saiba, por exemplo, os seus maiores segredos, os seus medos, o desespero do seu coração, as piores coisas que você já fez. Ninguém. Só Deus, né? No fim. Mas eu pareço uma pessoa ruim aqui na frente? O quê? Eu não venho aqui mostrar que eu sou alguém ruim, bravo, mal. Vamos fechar a janela aqui, por favor, alguém? Que o negócio vai voar. Eu não posso me perder. Obrigado, viu? Deus abençoe. Então, assim, eu não pareço uma pessoa ruim na igreja. Eu pareço uma pessoa, gente boa, uma pessoa feliz, uma pessoa cuidadosa. Na igreja, né? A igreja é onde a gente vem para mostrar as coisas, né? Ou escondê-las. E aí eu fui fazer uma conta. Quantas horas a gente passa na igreja por semana? Levando em consideração que, terça-feira, vamos pegar todos os nossos eventos, vamos dizer. Eventos coletivos da igreja, tá? Não os meus, porque senão vai ser um pouco mais. Terça-feira, a gente tem um culto de oração, ele vai das 7 às 8, então, 1 horinha, das 8 às 9. Isso. 1 horinha, 1 hora. Aí a gente tem o estudo de quinta-feira. Ele costuma ser 2 horas, 2 horas e meia. Vamos contar 2 horas e meia? Vamos lá. Ué, 1 hora e meia? Das 8 às 9 e meia. É mesmo. Não tem dia que vai até às 10? Não? Então tá bom. Contei errado. Eu vou substituir isso. Tudo bem. 1 hora e meia. A gente já tem 2 horas e meia. Não sei fazer meio com o dedo. Tá bom, e aí a gente tem o culto. Começa às 9h30, realmente, e vai até umas 11h30. Meio-dia? Depende, né? Se eu tô aqui, eu sou míope, não vou enxergar. Eu terminei de falar 11h20, sei lá, né? Mas vamos contar meio-dia. Das 9h30 a meio-dia. Isso são o quê? 2 horas e meia? A gente tinha 2 horas e meia, mais 2 horas e meia, 5 horas. No fim, a conta está até certa. Olha só. 5 horas por semana a gente passa na igreja. Contra 163 horas fora dela. É muita hora, né? É mais fácil a gente parecer cristão por 5 horas ou por 163? Já pararam para pensar nisso? É muito fácil eu vir para a igreja e parecer gente boa. Eu passo pouco tempo. Ainda mais que essas 5 horas são divididas durante a semana, são diluídas. Então é muito tranquilo eu passar 1 hora, 1h30, até 2 às vezes, como um cristão. E o resto do tempo, sei lá. E aí eu fiquei pensando, e se a gente invertesse? Passasse 163 horas na igreja e só 5 horas no mundo? Será que a gente ia aguentar? Será que as máscaras iam aguentar? Acho que a gente ia surtar, gente.
aí vocês iam me conhecer. O negócio ia ser complicado. Ou será que eu realmente ia me converter? Eu ia fazer tanto o papel de alguém que segue Jesus que eu ia acabar seguindo Jesus. Já pensou? E aí, para toda essa reflexão que eu trouxe, eu queria que os irmãos abrissem lá em Mateus 23, que é o nosso texto de hoje. Eu vou me basear no capítulo inteiro. Não sei se eu vou ler o capítulo inteiro, eu acho que não. Mateus 23. O pessoal aí de casa abre também. Amém? Os irmãos acharam? Não sei, boa. Um amém forte, gostei. Que legal. Amém. Diz assim, eu vou ler numa versão na NVI, né? Que foi por isso que eu trouxe as duas Bíblias. Eu trouxe conversões diferentes porque uma delas falou muito ao meu coração e eu queria muito trazer ela. Então, no Mateus 23, versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Só até aqui, porque o capítulo ele é longo. Eu aconselho os irmãos a lerem esse capítulo em casa, com mais calma, com mais atenção. Tá bom. E aí foi a palavra que eu falei, eu não queria falar disso, porque é uma coisa complicada. Esse texto ele vem tratar de um assunto que eu acho que ninguém aqui gosta de ser chamado: hipocrisia. Num dia como hoje, a gente vem pensar muito sobre a autoanálise. Ela vem trazer para nós o nosso pensamento sobre aquilo que nós fazemos, sobre o nosso interior. Às vezes a gente não se conhece o suficiente, mas pelo menos a gente sabe o que a gente faz. Então isso é o que vem se trazido à nossa mente. E aí Jesus vem expor a questão das ações dos fariseus, porque muitas vezes são vazias, vamos dizer. Então aí, eu separei alguns versículos desse texto, que eu fiquei pensando sobre como é que eles se relacionam com a nossa vida. O primeiro versículo que eu separei é o versículo 3. E aí, a partir desse momento, eu vou lendo na outra versão que falou ao meu coração. Amém? Aí, os irmãos vão seguindo, vai estar um pouco diferente, mas o sentido acaba por ser o mesmo. No versículo 3 vem dizer assim: eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e desmentem com o seu comportamento. É tudo aparência. Gente, isso daqui foi tão complicado. Porque aí eu fui pensando, o que será que eu faço? O que será que eu falo que eu não faço? Porque ele vem dizer, Jesus até fala, sigam o que eles dizem. Porque querendo ou não, eram fariseus, conheciam a palavra de Deus, falavam a palavra de Deus, mas não faziam a palavra de Deus. E por isso ele fala, não façam o que eles fazem. Porque, igual ele mesmo já disse, aqui no versículo 3, eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não guardam no coração e desmentem com seu comportamento. Como, por exemplo, um bom exemplo que a gente pode ter, é lá em Efésios 4, 29. Eu vou ler com calma aqui, os irmãos não precisam abrir. Ele vem dizer, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Quantas vezes você pensa sobre o que você fala? E de palavras torpes, a gente não está falando só de palavrão. Ah, eu não falo palavrão, então esse pecado não é meu, tá tudo bem. Tá, mas quantas vezes as suas palavras não fazem o que as palavras deveriam fazer, o propósito delas, mas apenas o que for útil para edificar os outros? Quantas vezes as nossas palavras não edificam? São palavras avulsas. Quantas vezes ontem inclusive, né, Ontem inclusive eu fiz esse estudo, né, foi bem de manhãzinha, e durante o dia, gente, que vergonha. Eu fui olhando as coisas que eu falava, as coisas que eu fazia, sabe, como se eu realmente, eu comecei a me importar com aquilo que eu apresentava. E aí às vezes alguém falava tal coisa e eu falava, droga. E aí eu pensei, cara, isso não é uma palavra que edifica. Tipo, é uma palavra simples, a gente olha e fala, não ofende ninguém, mas ela não tem propósito. Eu não falo ela como se ela fosse edificar a vida de alguém. E aí por várias vezes no dia eu falei coisas que eu não devia, cara. Eu falei um monte de coisa, tipo assim, que você vai olhando e falando, se eu estivesse na presença de Deus, eu iria falar esse tipo de coisa. Imagina lá, um grande tribunal, Deus imenso lá olhando para você, você tremendo de medo. Você ia falar a palavra que você disse? Nossa, aquilo me deixou tão envergonhado. Quando eu falava, eu imediatamente pensava, puxa, mano, eu falei uma coisa que eu não devia. Eu continuo falando palavras torpes, por exemplo. Ou 1 Coríntios 6,19, acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito? E a gente usa isso quando convém. Ah, porque chamou a gente para fazer uma coisa errada. Não, eu sou o templo do Espírito. Eu não posso. Eu tenho que me preservar, porque o Senhor habita em mim. Amém. A gente pensa nisso quando a gente está comendo, e aí a gente come demais, por exemplo. A gente pensa nisso quando a gente fica acordado até não sei que hora da manhã, para acordar muito cedo no dia seguinte. Ter poucas horas de sono deixa o corpo bêbado, sonolento, o resto do dia cansado. A gente pensa nisso quando a gente não se exercita e permite que diversas doenças venham para o nosso corpo, se alojem em nós e tornam a nossa vida bem difícil. A gente fala que o nosso corpo é templo do Espírito quando a gente quer que ele seja templo do Espírito. No demais dos casos é só um dia normal. Eu como o que eu quero na quantidade que eu quero, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Ah, mas vai machucar o seu corpo. No futuro eu resolvo. E quantas vezes a gente não coloca isso em prática? Jesus vem falar de que eles têm um discurso bonito porque se trata da Bíblia, mas eles não têm uma prática bonita. Porque eu falo que eu sou templo do Espírito e eu trato o meu corpo como se fosse qualquer coisa descartável. Porque eu falo que não deve sair nenhuma palavra torpe das nossas bocas. E eu continuo falando coisas que não vão edificar a vida do meu irmão, mas que vão muitas vezes machucá-lo, matá-lo. E não só isso, mas por exemplo, 1 Coríntios 10, 23. É um texto que vem falar para a gente o seguinte, deixa eu correr para abrir lá. Eita, o pessoal do vídeo deve estar achando que eu sou louco, né? Eu vou para o lado, vou para o outro, vou para o lado. É que tem duas Bíblias aqui, gente. 10, 23. Vem dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Sabe por que ele vem falar sobre isso? Ele vem falar sobre a liberdade do cristão. Porque por muitas vezes, o cristão ele não é, essa passagem, ela vem puxar, né? De que o cristão ele não é acometido sobre a questão de comida. Eu creio que tudo é santificado pelo Senhor, então eu posso comer qualquer tipo de coisa. Mas se o meu irmão não tem essa crença, ele não é bem fundamentado na palavra, ainda está aprendendo, ele acredita que eu não posso comer carne vermelha. Eu comer carne vermelha vai ofender a ele. Vai fazê-lo pecar, provavelmente. Então a liberdade do cristão, ela entra em eu poder escolher, não fazer aquilo que ofende o meu irmão, para que eu possa ser salvo junto com ele. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, porque ele vem falar justamente sobre essa questão. Eu digo que eu devo viver para o meu próximo. Eu faço isso? Que difícil. Porque assim, por quantas vezes a gente fala, eu fiz o que é melhor para mim. Quantas vezes a gente faz as coisas pensando só na gente? Ai, mas esse horário não vai ficar bom para todo mundo. Mas é o horário que eu tenho. Que pena.
Ai, mas se você fizer isso, você vai machucar o coração da pessoa. Bom, ela que resolvesse antes, ela que me ajudasse, eu vou deixar ela se ferrar. Quantas vezes a gente não fala esse tipo de coisa, não age dessa mesma forma? E isso é como se a gente jogasse esse versículo fora. Tudo me é lícito e eu vou fazer o que eu quiser. E aí, que se dane o próximo. Não é isso que a Bíblia diz, gente? Não, não é isso que a Bíblia diz. Mas é o que eu faço. Eu até posso dizer, a Bíblia vem falar de que eu devo, como a gente estava vendo, eu não me lembro especificamente onde é que é, eu acho que é João 16, 34, 35, que vem falar, ame o próximo como eu vos amei, né? E aí é a questão de entrega total, é a questão de sempre colocar o outro como mais importante. E a gente fala esse discurso lindo, coloca numa camiseta do lado nas costas, bonitinho esse versículo. E aí a primeira coisa que eu faço é correr na frente de todo mundo, por exemplo, na hora do almoço. Eu ignorar que alguém precisa de ajuda só porque eu estou muito cansado. E eu vejo muito isso no ônibus e no metrô. Agora que eu trabalho presencial, gente, todo dia. Quantas vezes vocês veem alguém, um jovem, forte, bem cheio de vida, sentado no lugar do idoso, aí chega um idoso todo acabado lá, cansado, castigado pela vida, e ele tem que ficar de pé, assistindo o jovem dorme, finge que dorme às vezes. Eu tenho uns memes por aí pela internet, que é o cara sentado, aí ele senta, ai, finalmente consegui um lugar, estava vendo hoje isso inclusive, ele fala, nossa, consegui um lugar, aparece um velho. Eu durmo automaticamente, eu finjo que não. Ah, mas todos os idosos já estão sentados em bancos preferenciais. Mas não é sobre isso. Porque a palavra vem dizer justamente sobre isso. Se eu sei que isso pode ajudar o meu irmão, eu faço. Se eu sei que isso ofende ele, desvia ele ou qualquer coisa, eu evito. Essa é a minha liberdade. E aí quando eu só falo isso e eu não faço, independente de quem precisa de assento, eu vou ficar no meu. Poxa, esperei até agora. Ele que se ferre, chegasse antes. Que tipo de prática nós temos? E aí Jesus não para só nisso, na fala com prática. Ele vem falar no versículo 13, o seguinte: não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido, impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Meu Deus! E aí eu falei, Senhor, mas como isso? Tipo, como é que eu estou impedindo as pessoas de entrarem no reino dos céus? E aí o Senhor me levou lá para 2 Coríntios 3, 2. 2 Coríntios 3, 2. Hoje é um dia bom para quem é bom de Bíblia. Vai pegar rapidinho. Os irmãos acharam? Amém. Que bom que está todo mundo aí atento. 2 Coríntios 3, 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E não só isso, mas lá no próprio Lucas 6,43, não precisam abrir, esse daí eu mesmo abro, tá bom? Lucas 6,43, deixa eu pegar aqui, 6, eita, quanta folha. Lucas 6,43 vem dizer o seguinte: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de um espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Sabe como é que a gente muitas vezes impede os outros de chegarem ao reino de Deus? Quando eles leem a nossa vida. Às vezes a gente fala e não pratica. Aqueles que se seguram só na nossa fala são abençoados, em partes. Aqueles que leem a nossa vida como cartas vivas, como pessoas que têm comportamentos ali, são desviadas. Quantas vezes? E aí Deus me fez uma pergunta que eu gelei na hora. Eu posso me tornar um empecilho da salvação de alguém se essa pessoa me observar todos os dias?
Já pensou? Se dependesse de alguém, se dependesse de você, da forma como você vive, para alguém conhecer Jesus verdadeiramente, será que essa pessoa seria salva? E gente, isso é tão complicado, porque eu posso me dizer cristão, mas eu preciso viver como um. Porque Paulo vem dizer, igual a gente leu, somos cartas vivas. E no momento em que eu não vivo como Cristo, eu sou um empecilho para que alguém chegue ao reino de Deus. Eu não entro, porque a minha atitude não mostra Jesus. Eu vivo como quem não se importa que Jesus vive mais, como se Jesus não existisse. E eu não deixo os outros entrarem, porque eles veem como eu ajo e falam, nossa, ser cristão é isso? Isso é o Jesus que ele prega? Esse Deus aí é pior do que as pessoas do mundo. Gente, isso é tão pesado, porque por quantas vezes nós somos o empecilho na vida das pessoas? Por atitudes erradas ou falta de atitude? Quantas vezes o Senhor chamou muitos profetas, discípulos, pessoas para serem usadas? Raabe. Deus chamou Raabe para que ela pudesse abrigar os espiões de Israel durante a espionagem da terra prometida. Se ela não tivesse ouvido, imagina que derrota. Eles seriam pegos, não voltariam, o povo de Israel ia ficar sem saber das informações. Deus permitiu que o reino dos céus encontrasse as pessoas através da vida de Raabe. E quantas vezes Ele chama cada um de nós para fazer isso e a gente se opõe, a gente luta contra, a gente não quer. Inclusive no versículo 15, Jesus vem dizer: vocês, líderes religiosos e fariseus, são caso perdido, impostores, viajam meio mundo para fazer um convertido, depois que conseguem o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Se alguém fosse igual a você, essa pessoa seria salva? Se essa pessoa agisse do mesmo jeito que você? Sabe quando Paulo vai falar assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, façam o que eu faço porque eu estou seguindo Jesus? Se você falasse isso para alguém e a pessoa colocasse em prática, para onde ela ia? Ela ia conhecer Jesus? Ela ia conhecer o Deus de bondade e amor, ou Deus justo e fogo consumidor? Porque muitas vezes nós não nos damos conta da forma como nós nos comportamos. A gente acha que as palavras são o suficiente, quando o Senhor nos chama para viver uma vida conforme a vida que Ele viveu. Essa é a ideia, inclusive, quando Jesus fala, façam isso em memória de mim. Não é para se lembrar apenas da morte de Jesus, isso é para se lembrar da vida dele. Porque isso, a autoanálise que Paulo nos chama a fazer, é comparar a vida de Jesus com a nossa vida. Ah, mas o patamar está alto. Não está, ele virou humano? Ué, se o patamar fosse alto, ele queria que a gente se comparasse ao que Deus fez sem ter vindo para a terra. Imagina só, vocês conseguem subir uma coluna de fogo? Subir uma coluna de nuvem? Mas Jesus nos chamou para amar as pessoas, e isso é uma coisa que eu sou capaz de fazer. Se eu faço é outra questão. Mas aí seguindo, no versículo 20 e 22, até o 22, deixa eu ver aqui. Ah, tá, maravilha. Na verdade é só o versículo 22, tá, gente? Lá no finalzinho, ele vem dizer, na versão que eu estou lendo, né? Promessa é promessa. Deus está presente, observando tudo, e chamará vocês à responsabilidade. Sabe em que situação Jesus falou isso? Ele estava falando sobre como os fariseus, eles colocam como se o juramento dependesse do objeto sobre o qual você jurou. Eles falam, por exemplo, se você jurar aqui no... me perdi. Ele vem até falar assim, ó, se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, não vale nada. Mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Ué. E aí ele vem falar justamente sobre a questão de ter palavra e ser conforme a palavra. Por que ele quer dizer isso? Porque isso, concorda comigo que é fácil você se isentar da culpa, se você não fez? Você decidiu, vocês estavam se organizando para ir para uma festa, por exemplo, um grupo de amigos colocaram você no meio. Vocês foram lá, tudo mais, começaram a organizar, você só assistindo a situação. No dia da festa todo mundo foi e faltou você. Mas a gente colocou você no meio. Eu nunca disse que eu ia. Você busca se isentar
por aquilo que você falou, vamos dizer. E aí aqui eles falam, eu jurei com figuinha. As crianças chamam de figuinha, eu acho. Eu jurei na figa. E aí isso daqui não vale nada. Então eu posso muito bem jurar, te enganando com aquilo que eu falo, e aí eu não faço. Por quê? Porque esse juramento não vale nada. O problema seria se eu colocasse a mão na Bíblia, porque aí eu ia ter que fazer o que eu falei. Nossa, ia ser um caso terrível. Mas como eu jurei só cruzando os dedos, está tudo bem. Porque aí se não der eu não faço e não vale nada. Olha só. Quando na verdade Jesus vem dizer promessa é promessa. Deus está presente. Você jurou diante de Deus, você falou aquilo que você iria fazer. Mas eu não juro, sim. Mas você disse que você ia. Mas você disse que você iria fazer. Você disse que você ia apresentar, que você ia mostrar, que você ia entregar. E Deus estava lá ouvindo. Deus vai estar lá quando você não fizer também, observando tudo, e chamará vocês à responsabilidade. Você fez aquilo que você falou que ia fazer? Mas eu não. Você disse que ia fazer. Jesus vem dizer para a gente, numa palavra que todo mundo já conhece muito bem, Mateus 5,37, seja o seu sim, sim e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Se eu digo sim e faço não, do diabo. Claro, é mentira. E muitas vezes eu não me comprometo com o que eu digo. Falo que vou estar aqui às 9h30 para a oração, e eu chego às 10h10 no meio do segundo louvor. Eu falo que eu vou esse ano, fim de ano, Jesus, que bom que eu tô pregando no fim de ano. Já pensou? Porque assim, ano que vem começam as promessas. Esse ano eu vou entrar numa academia, vou ficar fininho. Esse ano eu vou guardar dinheiro para comprar aquele carro que eu queria. Esse ano eu vou... E a gente começa a fazer várias promessas. E Deus está ali, como diz a palavra, presente e observando tudo. Assistindo a gente dizer o que a gente vai fazer. E quando a gente não fez? Chegou o fim do ano, puxa, ainda estou roliço. Estou gordinho aqui, não consegui entrar numa academia. O carro, então, tive conta para pagar, né? Não consegui guardar o dinheiro, não tem carro ainda. E agora? Deus está aqui, observando, e vai cobrar. Você disse que iria fazer. Os irmãos têm noção da importância das nossas palavras e da importância das nossas atitudes? Ambas são poderosamente necessárias, e elas têm um efeito enorme nas coisas à nossa volta. Sabe, é muito curioso isso, porque se a gente fala e não faz, vai ser cobrado pelo que a gente falou. Sabe quando a gente faz a brincadeira, eu vou matar você, vou acabar com você? E aí, você está prometendo. Por isso que é tão importante a gente olhar o que a gente fala, e novamente volta para a palavra torpe, porque aí eu falei uma coisa que é completamente, que vai ferir o meu irmão. Mas era brincadeira, mas são palavras. Deus criou o mundo através da palavra, não torne ela irrelevante. E aí em seguida, versículo 24, eu gostei da versão que apareceu aqui na minha Bíblia. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eu fiquei pensando como é que faz isso. Mas na verdade, ele vem trazer aqui com relação ao tipo de animal. Eu estava lendo sobre isso porque eu falei, como assim mosquito e camelo? Não faz sentido nenhum. Na verdade, o mosquito era o menor animal considerado impuro naquela época, enquanto o camelo era o maior animal considerado impuro, até o conhecimento deles. Ou seja, vocês coam o mosquito, vocês se preocupam com o mínimo, com aquilo ali que assim, é pouquinho. E aí vocês engolem o camelo, vocês aceitam o pior, o mais grave. Vocês olham as letrinhas miúdas e não leem o texto inteiro. E inclusive aqui nessa versão, ele ficou ainda melhor, no versículo 24. Ele vem dizer assim, cadê? Vocês não imaginam quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada, do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas. Olha só, é viver da forma errada, se preocupando com o mínimo, como se o mínimo fosse o importante, vamos dizer. E aí eu fui atrás de alguns exemplos para isso, né? Eu faço só o que é fácil,
que a Bíblia diz que eu posso fazer ou que eu não posso fazer? Vou dar um exemplo. Não matarás. Levanta a mão aqui quem já assassinou alguém. Ninguém. Ninguém matou ninguém. A atitude física, não. Eu levantei a mão só por exemplo, pô. Nunca matei ninguém. Roubar. Essa daí é mais difícil porque envolve memória. Às vezes na infância roubei. Não sei. Mas assim, nos últimos 6 meses, quem de vocês roubou? Eu não roubei. Nunca tirei nada de ninguém. Calma aí, vou chegar lá. Tá bom. Dar dízimo. Todo mundo dá dízimo aqui? É fácil. Tira um dinheiro do meu banco. Às vezes são alguns centavos, mas tirei dinheiro, dei de dízimo. Eu estou fazendo o que a Bíblia fala. É fácil. Mas aí chega Jesus para complicar todas as coisas. Ou mesmo, por exemplo, a ceia. Quantas vezes a gente veio aqui e comeu e bebeu na ceia? Sabe o que é difícil? Porque assim, comer eu penso muito na questão de refeição. Vou lá, me esbanjo, como, etc. A comida para mim não vai ter aquela importância. Então, quantas vezes nós viemos aqui, comemos e bebemos na ceia? Para mim, pode ser só um pão e um vinho. Estava de jejum, quebrou o jejum, delicinha, estou de barriga cheia. Só que não tem a importância da atitude. E aí vem Jesus, lá no Sermão do Monte, e ele começa a quebrar cada uma dessas coisas. Não matarás, mas não é sobre a atitude. Se no seu coração você chamar o seu irmão de racá, você já é passível do inferno. Por que isso? Porque começa no coração. Chamar o irmão de racá está errado, tá? No caso é, se eu falar racá para o irmão, como se eu escarrasse, tirasse ele de dentro do meu coração, das minhas emoções e cuspisse ele fora. Isso já é o errado. Não é só o matar, a atitude em si, mas é todo o contexto em que isso existe. Não irás roubar, né? Não roubarás. Mas no dízimo e na oferta, quando eu tiro o que é devido de Deus, ou mesmo no tempo, quando eu falo, então, eu não estou com tempo para Deus agora, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje, eu não tive tempo de orar hoje. Isso não é roubar a Deus no tempo? Porque Ele nos deu todos os dias para podermos aproveitar o hoje, como diz em Hebreus, para podermos estar em comunhão com o Cristo. Mas se o hoje eu decidi não estar com Jesus, eu só roubei o tempo de Deus. Não é? O não roubarás não é só na atitude. O não matarás não é só na atitude. A ceia, Jesus fala, este é o meu corpo, e este cálice é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. Quantas vezes eu tomo a ceia, sendo só pão e vinho, e não na realidade a consubstanciação, que é a transubstanciação, nunca lembro qual dos dois, é a consubstanciação, em que para nós pode, fisicamente é pão e vinho, ou suco de uva até, mas a consubstanciação vem fazer com que nós olhemos de forma diferente. Se trata do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Quantas vezes a gente torna irrelevante a ceia? Faltei todos os domingos, eu vou no da ceia porque tem pão e vinho, ou tem ceia. Não tem realmente o significado do que cada coisa é. Sobre o sangue que é derramado em favor da gente para perdoar pecados, sobre a carne que foi rasgada em favor dos nossos erros, em favor das nossas vidas, na verdade. Então assim, quantas vezes eu faço o que é mais fácil na Bíblia? Eu me preocupo com as palavras, não matarás, não roubarás, mas eu não me preocupo com o pecado, sobre isso no meu coração. E aí, onde é que fica o perdão ao próximo? De Mateus 18, 21, 22, quando ele vai falar, perdoe seu irmão 70 vezes 7. Porque às vezes nem o fácil eu estou fazendo. O perdoar, o negar-se a si mesmo. Quantas vezes falta essa atitude dentro da minha vida? E aí, o fugir da imoralidade sexual. Lá em 1 Coríntios 6, 12, e depois no versículo 20, Paulo vem dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. É você ter o domínio próprio sobre si mesmo, para se entregar a Jesus todos os dias. E quantas vezes falta essa atitude em nós? Porque tudo me é lícito, e aí eu paro por aí, porque é o fácil da Bíblia. O difícil é que eu não vou deixar que nada me domine. E aí,
a gente vai dando uma olhada na Bíblia e vai percebendo que são muito além de palavras, muito além de letra escrita. Isso se trata de vida, de comportamento e de coração, o que é muito mais difícil de fazer. Então eu como o mosquito e engulo o camelo. Eu não matei, mesmo que no meu coração eu tivesse vontade. Eu não roubei aos meus olhos. Eu não tirei nada de ninguém, não fisicamente. E aí Jesus continua no versículo 25. Cadê? Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas, para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhará, o exterior brilhante fará algum sentido. E aí a gente chega, por exemplo, onde a gente iniciou aqui, porque eu escolhi uma roupa bonita hoje para vir para a igreja. Eu sabia que eu ia aparecer na câmera, né? Não posso vir aqui de trapo. Inclusive até em casa rola umas brigas. Às vezes a gente, vou lá comprar pão. Você vai com essa roupa? Se vista melhor, poxa. Gente, rolou uma briga lá em casa esses dias. Meu irmão falou assim: mãe, você não vai falar nada não? Quando eu me visto mal é você que fala pra mim. Vai trocar essa roupa. E aí agora ele está saindo desse jeito? Não, fala, é sua vez de falar, fale. Pois ela me fez trocar de roupa, gente. Ai, olha, é difícil. Mas eu sabia que eu ia aparecer na câmera, então eu decidi botar uma blusa bonitinha. Essa blusa aqui, inclusive, eu comprei faz pouco tempo. Ela é muito chique, um caimento bom. Eu vim parecendo uma pessoa de igreja. E aí, e as atitudes? O polimento interno. Como é que está o meu coração? Os irmãos sabem se eu pequei antes de vir para a igreja? Os irmãos sabem quais erros eu cometi antes de aparecer aqui? Não sabem. E se eu estou aqui, cheio de pecado, transbordante de iniquidade, só que com uma aparência bonita, porque eu estou com o microfone na mão, porque eu estou na frente da câmera? E aí? Muitas vezes eu torno o meu exterior agradável, porque o meu interior não é nada bonito. E aí eu venho para cá para enganar todas as pessoas. São 2 horinhas, é fácil, é de boa. Lá fora eu tiro, está tudo bem. Quantas vezes a gente não faz isso? Vem aqui, a visão do mundo muitas vezes sobre a igreja é que lá dentro só tem santo. Lá dentro só tem gente boa, gente perfeita, gente amorosa, gente gentil. E não é o que acontece. A igreja é cheia de pecadores que sabem que precisam de misericórdia. O problema é que as nossas igrejas hoje em dia são cheias de pecadores que decidem fingir que não são, porque eles querem ser diferentes do mundo. Gente, às vezes eu sou igual ao mundo, mas eu vim para a igreja para me tornar diferente. Eu não posso esconder esse fato de que no meu coração existe uma corrupção imensa. Só porque eu estou na igreja, não quer dizer que eu devo agir como alguém que não é do mundo. Quer dizer que eu devo buscar ser transformado por dentro para não ser coagido a agir como alguém do mundo. Não vai ser mais parte da minha natureza xingar o meu irmão. Não vai ser mais parte da minha natureza ter raiva, querer esganar uma pessoa. Mas eu fui transformado por dentro para abrir, como fala aqui, para que o exterior brilhante faça algum sentido. Porque só roupa bonita, gente, não vai salvar a minha vida. Esses dias eu estava comprando presente, né? Minhas 2 avós fizeram aniversário nas 2 últimas semanas, então eu estive loucamente por entre os e-commerces aí da vida. E eu fui buscar alguns exemplos de blusa, de calça, de saia. E aí eu vi lá uma blusa evangélica. E eu falei, como é que é a blusa evangélica? Às vezes nem eu sou. E a blusa evangélica? Tipo, o que define se uma blusa é evangélica, se uma blusa é umbandista ou etc. Tipo, a blusa não tem concepções, não tem ideias, não tem o que o ser humano tem. Como é que eu determino que aquela blusa é evangélica ou não? Se ela fosse uma blusa satanista, eu não ia poder usar? Uma blusa toda preta, sem nada, toda lisa. Diz lá, blusa satanista, eu não uso? E agora? Então, não, é uma polo, essa daqui não tinha nada de satanista quando eu comprei.
Se era do diabo, eu não sei, mas eu orei para Deus abençoar. Mas aí eu fui olhar e falar, cara, as pessoas determinam se a blusa é evangélica pela costura dela. E muitas vezes, oi? Quantidade de pano? Nossa, que horror. Ou blusa, ou saia assembleiana, é aquela saia jeans, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu falo, será que as pessoas olham para mim e dizem que eu sou evangélico pela forma como eu pareço? Então aí se eu disser que eu sou cristão e parecer cristão, dá tudo certo. Eu estou fazendo certo, né? Eu não preciso me curar. Se o que eu faço de errado eu faço no escuro, eu faço onde ninguém consegue ver, eu não estou atingindo ninguém, está tudo bem. Eu continuo sendo um cristão aos olhos das pessoas. E é isso que importa, não é? Não é. Paulo, eu acho que e aí pode ser que eu erre a referência, gente. Mas eu estava lendo 1 Coríntios essas semanas, e Paulo, não, era em Romanos, perdão. Ele vem falar sobre a questão de assim, eu não levo em consideração o que as pessoas pensam sobre mim, muito menos, às vezes, o que eu mesmo penso sobre mim. O importante é o que Deus pensa sobre mim, visto que Ele vai me julgar no fim de tudo. Então, é Ele que realmente importa, o que Ele pensa de mim. E se a gente está falando de um Deus que te vê por dentro e por fora, aí o negócio enrosca, fica complicado. E aí assim, Jesus, ele já vem dizer, inclusive alguns capítulos anteriores, em Mateus 15, 16, 20, de que o que importa não é a comida que entra, mas é o restante das coisas que a gente deixa entrar. Ele vem falar de que o que contamina o homem não é o alimento, mas sim o que sai. E aí os discípulos falam, o que é isso? Tipo, não faz sentido nenhum. Se ele vomitar, ele está contaminado? E aí Jesus vem explicar, não é comida, não é lavar a mão que vai deixar a pessoa contaminada ou não, mas é aquilo que ela deixa entrar no seu coração. E aí Deus veio fazer uma afronta muito grande a mim, e isso impactou muito o meu coração. No mundo das redes sociais, a gente está toda hora no celular. Todos os dias a gente passa umas 2 horas no mínimo no celular. Se for contar os minutinhos ali do almoço, minutinhos ali do trajeto, minutinhos ali de tal, passei muitas horas no celular. O que você está vendo? Porque o que você vê entra no seu coração. O que você está ouvindo? Louvores, músicas que glorificam a Deus, palavras de confronto aos nossos corações e de transformação? Ou eu tenho ouvido as músicas do mundo? Aquelas que falam sobre o sexo, aquelas que falam sobre a vingança, aquelas que falam sobre a violência, aquelas que falam sobre o suicídio. Eu tenho ouvido podcasts sobre assassinatos, sobre crimes. O que eu tenho deixado entrar no meu coração? Os vídeos que eu assisto. Se Jesus assistisse os seus vídeos, os vídeos que você vê, que você curte, que você guarda nas redes sociais, o que ele ia achar de você? Ele iria assistir o vídeo até o final? E aí, isso ia ser bem complicado, porque às vezes isso é até ok, mas quantas vezes os meus olhos também não me ajudam a julgar o meu irmão, a olhar para a pessoa e falar, nossa, ela veio vestida desse jeito hoje, caramba, mas será que ela fez isso? Se eu fosse ela, não me apareceria. Isso não é bom para a aparência. Quantas vezes os meus olhos não me ajudam a julgar o irmão? O que eu vejo não é simplesmente conteúdo para minha acusação. Isso é muito complicado, porque o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu penso e deixo, na verdade, na minha mente, porque a gente não tem como controlar o que passa, mas a gente tem como controlar o que fica. Se isso tudo está alimentando o meu coração e lá dentro eu sou ruim, então eu tenho que rever o que eu estou vendo, ouvindo e pensando. Porque no mundo que nós estamos hoje é muito fácil a gente se moldar ao padrão desse mundo, como diz em Romanos 12. O que ele fala para a gente é não fazer isso,
através da renovação da nossa mente, mas às vezes a gente não renova a mente, e aí deixa que todo o mal do mundo adentre o nosso coração, e a gente guarda aqui como uma caixinha. Do lado de fora tá bonitão, porque eu ainda sou crente nos olhos das pessoas, mas do lado de dentro, eu sou a pior pessoa possível, eu sou podre, cheio de imoralidade sexual, cheio de julgamento, cheio de pecado. Então, é uma questão muito complicada nos dias de hoje, no mundo que a gente vive. E aí no versículo 33, eu já estou acabando, tá, gente? No versículo 33, Jesus vem dizer o seguinte. Aqui. É por causa de pessoas como vocês que envio profetas, guias sábios e mestres, geração após geração. E aí ele vem falar de que os fariseus, eles julgam e condenam essas pessoas, matam elas, perseguem elas. Talvez a gente não faça isso hoje, mas na primeira parte a gente faz. A gente não, né? Deus faz ainda. O que acontece? Ele vem falar de que ele envia profetas, guias, sábios e mestres. Todas as gerações. Uma dúvida. Por que é que os profetas surgiram? Alguém faz alguma ideia? Por que é que existiam profetas? Tipo assim, já não tinham pessoas religiosas naquela época? Líderes religiosos, pessoas escolhidas para guiar o povo até Deus? Então por que que existiam os profetas? Porque eles eram corruptos. Porque eles, às vezes nem era corrupção, eles só não faziam o que devia ser feito. Eles ocupavam o lugar sem ocupar a posição, sem fazer o que precisava ser feito. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos aqui, ocupando o lugar de alguém que ouve a palavra de Deus e de quem vive a palavra de Deus, e não agimos como tal. Quantas vezes, e aí eu olho para mim, nesse caso, quantas vezes eu peguei um posto de liderança e não fiz nada, não tive atitude, não escolhi fazer nada, não busquei, não me esforcei, deixei que as pessoas à minha volta, as pessoas debaixo da minha responsabilidade, fizessem o que queriam, fossem para onde quisessem, e eu não tomei atitude nenhuma. Quantas vezes eu ocupei a posição de alguém que deveria fazer algo e não fiz nada? Deus fica parado com relação a isso? Não, porque o propósito dele deve ser cumprido. Se não vai ser eu, então vai ser outro. Exatamente. Da mesma forma como o Senhor veio numa manjedoura, o sumo sacerdote que temos hoje veio num lugar muito pobre, porque a igreja já tinha 2. Anás e Caifás eram sacerdotes da época, os sumos sacerdotes. Era só para ter um, primeiro, já era 2. E os 2 imersos em corrupção, cheios de maldade, guiando a religião para manipular o povo. Deus não tinha lugar ali. A posição de sumo sacerdote já estava sendo ocupada, mas não por alguém que fazia o papel de um sumo sacerdote. Então Jesus teve que vir numa manjedoura. O papel de líder religioso, já tinha muita gente assim, para falar da palavra de Deus, para pregar sobre o Messias, mas nenhum deles estava preocupado com a vinda do Messias. Então João Batista teve que pregar lá no deserto, teve que ser a voz que clama do deserto, porque a igreja estava cheia de gente que não estava fazendo o que devia fazer. E a gente? Será que Deus hoje já substituiu você? Você está numa posição, num lugar. Deus hoje chama você a tomar uma atitude. Eu não faço nada na igreja, eu vou lá, sento, ouço, vou embora. Isso é o que Jesus chamou você para fazer? Ah, se eu sei que não é, então o que eu estou fazendo com relação a isso? Eu estou tomando uma atitude? Ah, eu não estou. Bom, então eu sinto lhe dizer que provavelmente Deus já te substituiu. Deus já escolheu alguém que realmente faz isso. Talvez não aqui dentro dessa igreja, mas lá fora. Lá fora tem gente pregando no nosso lugar, sofrendo, derramando sangue no nosso lugar, porque nós não tivemos a coragem e a disposição de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E Deus, Ele vai nos chamar,
assim como essa mensagem hoje chega ao coração de todo mundo, mas Ele não vai forçar a gente a fazer. No final, o que Ele pode fazer é o que Ele fez lá em Romanos 1, que eu estava inclusive falando com isso com a minha mãe ontem. Em Romanos 1, 26, 31, Paulo vem falar de que os homens, eles conheceram a verdade e ignoraram a verdade. Eles queriam aos seus próprios prazeres, fazer as suas próprias vontades. Então Deus os entregou aos seus próprios desejos, à sua natureza. Deus soltou o freio. Falou, façam o que vocês querem. Eu vou continuar pregando para alcançar o coração de vocês? Sim. Mas eu não vou mais impedir vocês de fazerem a sua vontade. Então, se você quiser vir aqui, ficar sentado ouvindo a palavra de Deus, ir embora, não fazer nada, e no domingo que vem vocês fazem a mesma coisa, e no outro a mesma coisa, eu não vou impedir vocês. Eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem fazer, e se é da natureza humana de vocês, carnal, que seja. Eu solto o freio. Não é como se Deus desistisse de nós, mas é como se Ele permitisse que a gente não precise mais resistir à palavra dEle. A gente pode só seguir a nossa vida. E aí, lá em Mateus 25, 26 ao 30, vem a passagem sobre a questão dos talentos. Quando o dono de uma vinha entregou 10 talentos a um, 5 a outro e 1 talento a outro. Quando ele voltou, cada um deles tinha feito duplicar os talentos, colocado em prática, mas aquele que segurou um ficou, guardou para ele, não usou, ou seja, segurou o que poderia ser usado para muita coisa e não fez nada com aquilo. E o dono fala, tira o dele e dá para quem fez mais, para aquele que tinha mais e dobrou. E essa pessoa, coloca ela para sofrer, no enxofre. No final de tudo, nós vamos ser cobrados pelo que a gente fez, porque era Jesus para estar vivendo a sua vida aí. E Jesus fez muita coisa enquanto Ele estava vivo. Então, o que a gente está fazendo enquanto a gente está vivo? Porque Deus vai cobrar a gente. Tá, você viveu a vida do meu filho, e o que você fez em nome dele? Como você viveu em nome dele? Eu coloquei você dentro de uma igreja, para você ser bênção na vida do seu irmão, para orar por ele, para visitar, para dar o auxílio, se precisar você dar comida, ou dar roupa, você ir visitar e orar pela pessoa, para você sair às ruas para pregar o meu nome. Qual dessas coisas você fez? Mas Senhor, eu fui para a igreja todo dia. Sim. E aí? O que a gente fez com essa posição que nós entramos? E eu digo isso como um chamado verdadeiro, porque eu como líder, primeiramente, fui afetado por isso. Acho que ano passado foi um ano morto, basicamente. Eu tinha alguns planos, não muitos, e eu não coloquei nenhum em prática, sinceramente. Eu fui o pior líder possível, o líder que não existe. Se o meu ministério não tivesse líder nenhum, ia estar do mesmo jeito de quando eu liderei. E isso me afetou muito, muito. E eu orei muito ao Senhor para não ficar do mesmo jeito, porque eu me recuso a entrar nessa posição de liderança e não fazer nada. E só ter o cargo, só ter o nome, gente. Isso é feio, isso é desprezível, porque eu estou me preocupando de que o grupo de jovens, por exemplo, fique vazio de liderança, mas eu não me preocupo de fazer alguma coisa quando eu estou na liderança. E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração e eu fui atrás. Eu tive um pouco mais de planos esse ano, coloquei alguns em prática, graças à ajuda de muitos irmãos, e assim, foi uma bênção no que deu para ser. Eu alcancei as pessoas que eu queria alcançar? Talvez não. Realmente talvez não. Mas eu me posicionei como um líder. Eu orei, eu jejuei sobre isso, eu me esforcei, coloquei programações, coloquei atividades, coloquei encontros, coloquei 1000 coisas. 1000 não, talvez umas 10. Mas eu me esforcei o máximo que eu pude. Eu posso me esforçar mais? Talvez. Mas eu vejo que eu estou tendo uma atitude. E isso já alcança o meu coração com alegria, por saber de que o Senhor falou, agora talvez você esteja caminhando para ser o líder que eu te chamei para ser.
Você não está parado esperando as coisas acontecerem, deixando acontecer naturalmente, como diria a música. E é isso o que Jesus traz. E gente, depois de tanto fecho, tanta palavra dura no meu coração, eu falei: Senhor, eu não quero falar dessa palavra não, porque é muito mal a gente vir aqui e passar 2 horas ouvindo que a gente é hipócrita, que a gente é pesado. E aí o Senhor trouxe a reflexão dessa Bíblia que eu estava lendo. E eu queria lê-la para vocês. Ela foi como um bálsamo para mim. Para mim não há nada pior que chamar uma pessoa de hipócrita. É o pior insulto que pode existir. Hipócrita, falso, diaraque. Qualquer palavra pejorativa ou vulgar que use para classificar uma pessoa que não seja querida, desejada, nem aceita, é mais tolerável que a palavra hipócrita. A razão pela qual a palavra hipócrita é tão detestável é que ela revela a mentira que está alojada bem no núcleo do ser de uma pessoa. Você concorda que hipócrita é um insulto supremo, o mais detestável das condições? E concorda que está cercado por hipócritas e que essa é uma condição epidêmica? Todo mundo, as pessoas à sua volta são todas hipócritas. Então permita-me pedir-lhe que faça algo. Nos próximos poucos minutos, não pense em ninguém, a não ser em você mesmo. Negue a você o prazer de rotular os outros e avalie a sua própria vida. Porque a verdade nua e crua é que você é um hipócrita. E eu também. Jesus fez o mais famoso ataque à hipocrisia. Seu discurso mais conhecido a respeito está em Mateus 23. Nesse capítulo, 3 coisas acontecem. Primeiro, Jesus descreveu a natureza da hipocrisia. Por 7 vezes pronunciou uma palavra de condenação aos hipócritas, citando vários exemplos da sua hipocrisia, contra mim e contra você, que Jesus falou. Finalmente, concluiu seu discurso com compaixão e um convite ao arrependimento. Não conheço nenhuma maneira fácil de quebrar o hábito da hipocrisia, mas sei de uma maneira. Examine cada exemplo de hipocrisia que Jesus citou e preste atenção, para ver se as palavras dele têm a ver com você, não com a de qualquer outra pessoa. Por mais que todas essas palavras venham de encontro às nossas vidas, Jesus no fim nos chama ao arrependimento. Ele nos diz: tenha uma chance. Inclusive no final desse capítulo, ele vem dizer: Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora de mensageiros de Deus, quantas vezes desejei abraçar seus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora está desolada, não passa de uma cidade fantasma. O que mais posso dizer? Apenas isso: estou de saída. Da próxima vez que me virem, vocês irão dizer: Ele é o bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Isso são palavras de pessoas que negam a Jesus, que se perdem? Não. São palavras de pessoas que se arrependeram, de pessoas cujo coração foi alcançado por Deus, de pessoas cujo sacrifício de Jesus curou, perdoou, santificou, transformou, e que hoje partilham, por exemplo, da ceia, com uma alegria imensa, sabendo que eu vivo para Jesus. Talvez esse não seja o caso nosso agora, mas Jesus chama cada um de nós ao arrependimento, cada um de nós a uma nova vida, cada um de nós a uma vida que não é só baseada na fala, numa fala sem prática, numa fé sem obras, num caixão bonitinho, mas cheio de podridão. Jesus nos chama para uma vida nova, quando ele fala de que eu lhes darei vida e vida em abundância. João 6:35, eu sou o pão da vida, quem vem em mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ele vem para dizer: eu posso preencher você, eu posso te encher de algo que vai transbordar, de algo que você vai poder entregar para todo mundo e não vai faltar nada para você. Eu venho chamar você a lutar contra a sua hipocrisia. A sua autoanálise é para ver se eu tenho falado o que eu tenho feito, e se eu não tenho feito, se eu tenho feito o que eu tenho falado, e se eu não tenho feito o que eu falo,
ou o que a Bíblia fala principalmente, então eu preciso mudar tudo. E aí eu preciso viver um dia igual eu vivi o de ontem. Que misericórdia. Gente, sabe o que é você? Dia após dia você às vezes se perde na oração e pede perdão pelos pecados. E por qualquer pecado, por tudo que eu fiz, Senhor, me perdoa por ter entristecido o Seu Espírito Santo hoje. E é isso. Como? Não sei. Mas ontem o Senhor me trouxe essa palavra de manhã e o resto do dia eu não pude parar de notar como a minha hipocrisia às vezes ela é feita. Quando eu falo das palavras torpes e eu falei tanta coisa que eu não devia, e eu, Senhor, me desculpa porque eu não devia ter falado isso. Me desculpa porque a minha palavra ofendeu, porque a minha palavra não trouxe vida apenas. Quantas coisas eu fiz que eu falei, Senhor, eu precisava ter feito diferente. Eu não tive o controle que o Senhor me mandou ter para cuidar do meu corpo como templo do Espírito, Senhor. Quando eu vivi um dia baseado na palavra de Deus, olhando através do filtro dela as minhas atitudes, gente, eu percebi tanto erro, tanto pecado. E Jesus nos chama para fazer isso hoje. Para você olhar o que a palavra de Deus fala e olhar o que você está fazendo. E dizer, Senhor, dentro de mim ainda está tudo podre. Ainda está tudo do jeito errado. Quem está vivendo aqui dentro ainda sou eu, não é o Senhor. E aí é a partir dali que Jesus quer começar. Porque Ele não chamou gente saudável. Ele chamou pecadores. Para se assentar à mesa junto com Ele. Receber o seu sacrifício. Receber a sua graça e amor. Serem purificados por isso e viverem uma nova vida. Passando a escolher, tá, eu falei o que eu não devia, mas agora eu vou me policiar. Eu vou pensar 2 vezes antes de falar o que eu estou falando. Eu vou eu vou dormir, mas eu preciso pensar, tá, qual é a melhor situação para o meu corpo? Já que ele é o templo do Espírito, quantas horas eu preciso dormir para poder estar bem? Para poder ter a energia que o Senhor me dá para fazer aquilo que Ele quer que eu faça? Sabe? É passar a olhar a sua vida através da ótica da Bíblia. Essa é a autoanálise que Paulo chama a gente para fazer, lá em 1 Coríntios 11, 28. E muitas vezes nós não vivemos isso ainda, mas o Senhor nos chama a isso. Então, eu gostaria de orar com os irmãos. Que os irmãos abaixem suas cabeças agora. E eu peço que primeiro pensem sobre a sua própria vida, nessa autoanálise. Pensem sobre como o seu coração está se portando diante de Deus. Se Jesus tivesse as mesmas atitudes que você tem, será que Ele seria tão extraordinário como Ele foi na Bíblia? E aí, eu vou dar uns minutos para cada um dos irmãos pense sobre isso. Quem quiser já ir começando a orar e colocando sobre o Senhor a sua situação, amém, que o faça. Se não, então que continue pensando e nós iremos orar em seguida. Senhor Jesus, nesse momento, eu sou a igreja de Monte Santo orando, Pai. E eu peço perdão ao Senhor. Acho que eu estou ocupando uma posição que o Senhor me colocou para ocupar e eu não estou fazendo o que o Senhor me pediu. Eu não estou indo até as vidas que o Senhor me chamou para alcançar. Eu não tenho orado da maneira como o Senhor me chamou para orar. Eu não tenho lido a Tua palavra o suficiente para conhecer quem é o Deus Altíssimo a quem eu sirvo, ou digo que sirvo. Deus, como igreja eu talvez esteja falhando em diversas coisas. A minha oração é falha e eu só oro às vezes. A minha leitura, quando ela acontece, ela é superficial. Eu me preocupo tanto com as palavras, que o significado e o coração envolvido nisso, Senhor, são deixados de lado, muitas vezes. E me perdoa, Senhor, por tantas vezes eu estar agindo como quem sabe o que deve ser feito e não faz o que deve ser feito. Tantas vezes, Senhor, falando contra a imoralidade sexual, e continuo, Senhor, me entregando aos meus prazeres, no silêncio, no escuro do quarto, Pai. Tantas vezes, Senhor, lutando e falando contra o julgamento alheio daqueles que estão lá fora, Senhor, cujas vidas precisam ser salvas, e eu continuo julgando. Quantas vezes, Senhor, eu falei contra a mentira e eu estava mentindo naquele momento, porque eu acabo fazendo isso sem pensar tantas vezes. As minhas palavras são torpes e não trazem vida. Não da maneira como o Senhor me chamou para falar, Pai. As minhas atitudes, como uma carta viva, Senhor, que as pessoas veem, não mostram o Jesus que realmente é Deus, mas talvez um Jesus Pedro,
um Jesus carnal, pecador, Senhor. Como igreja, eu preciso de mudança, Jesus. Eu quero me arrepender, Senhor. Tomar atitudes diferentes. Fazer escolhas diferentes. Filtrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu deixo o meu pensamento guardar, Senhor. Para que tudo venha glorificar ao Senhor e mudar o meu coração. Para que eu possa fazer uma limpeza de verdade, Senhor. Porque eu ainda estou errada. Eu ainda estou falha. E o Senhor hoje me mostrou como tantas vezes a minha hipocrisia, Senhor, esconde de forma tão bonita os meus erros, a minha condição deplorável. Eu atualmente me sinto como a igreja de Laodiceia. Eu olho para mim mesmo e eu sou bonita, e eu sou cheia de brilho, cheia de vida, mas na realidade o Senhor, que me enxerga de verdade, me diz que eu estou completamente destruído, pobre, cego, nu, sem nada. Pai, me ajuda. Eu oro por cada vida nesse lugar, nessa manhã, por cada pessoa que assistiu o vídeo, por cada pessoa que ouviu essa palavra, pela minha vida também. Senhor, nós precisamos de mudança. Nós precisamos colocar em prática, Senhor, a autoanálise, mais do que só pensar sobre as nossas atitudes, filtrá-las através da Bíblia e passar a agir de forma diferente. Eu peço ao Senhor que eu não venha desperdiçar, ó Deus, o tempo, as habilidades, o momento e o lugar que o Senhor me deu, mas que tudo isso possam ser usados na minha vida para a Tua glória. Que eu possa, Deus, viver uma mudança real e que o Teu Espírito reavive em nós a salvação do Cristo, Pai. Hoje o Senhor nos chama para poder ter comunhão à mesa, participar da Santa Ceia, Senhor, falando: façam isso em memória de mim. E, Senhor, me ajuda a ter vívida a memória de como o Senhor viveu, agiu, falou, para que eu possa buscar isso também, para que eu possa dizer: sigam-me porque eu estou fazendo o que Jesus fazia, para que eu possa sair das aparências, Senhor, e não mais ficar enganando a mim mesmo, aos próximos, etc., mas que eu possa de verdade confrontar, ó Deus, o pecador que existe dentro de mim e colocá-lo diante da cruz, Senhor, para que eu possa ser salvo e livre, como o Senhor me chamou para ser. Oramos nessa manhã pelo Teu Santo Espírito, pedindo que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos alcance, e que o Senhor verdadeiramente combata o nosso coração, Senhor. Não deixe a gente sair em paz, nos faz sentirmos confrontados pela Tua palavra, impacientes, Senhor, por tomar atitude com relação à nossa situação, porque no fim de tudo o Senhor vai nos perguntar: o que você fez com o tempo que eu te dei, com as habilidades que eu te dei, onde você estava quando eu te chamei para fazer tal coisa. Senhor, que não venhamos, ó Deus, a ser cobrados pelo que não fizemos, que o Senhor nos mandou fazer, mas que sejamos verdadeiramente alegres por saber que estamos de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.